Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, iniciando o ano, na verdade, 2025, mas ainda são relatórios de novembro, né? São aqueles fundos que demoram para soltar, ou soltam na terceira metade do mês, né? A partir do dia 20. Então, e como eu gravo muito fundo, né? Então acaba que alguns fundos sempre acabam saindo no começo do outro mês. Então ainda não são vídeos de dezembro, né? Dos relatórios referentes a dezembro que saem em janeiro agora. E o vídeo de hoje é sobre o LZM. E na verdade, pessoal, é um vídeo rápido porque o LZM, como vocês sabem, está naquela modificação, né, de ser incorporado pelo LZC, e aqui ele pagou 8,5 centavos, que é o que ele vem pagando nos últimos meses. E aqui, pessoal, assim, o que foi de destaque do relatório é a questão da aprovação, que foi aprovada a incorporação do LZM e do LZT pelo LZC, ou seja, você cotista vai ter o seu fundo hedge fund se transformando num high yield. Se você concorda ou não, aí são outros 500, né? Eu, particularmente, para o cotista do LZC foi o melhor movimento dos mundos, já para o cotista do LZM, o menor sentido para mim é uma quebra total de fundamento no investimento, porque eu escolhi. Na verdade eu não sou cotista, estou falando eu, cotista, né? O cotista escolheu o LZM por estar investindo num hedge fund e hoje ele se transformou vai se transformar no high yield. E na verdade, pessoal, o que é interessante desse movimento é um movimento contrário do que a gente tem visto nos últimos meses aí de vários fundos, principalmente FOFs, né? E o próprio CPTS migrando para hedge fund, que é o contrário. São fundos de fundos ou fundos de papel migrando para hedge fund, que na minha visão é uma decisão acertada, embora também entre na questão de fundamento. Se eu invisto num fundo e ele se transforma em um outro, para mim é uma perda de fundamento. Obviamente a gente tem que avaliar caso a caso, mas, por exemplo, nesse caso, na minha visão, o cotista do LZM saiu perdendo, porque ele deixou de ter um fundo de mandato aberto para concentrar no high yield ainda por cima. Então, na minha visão, não foi benéfico para o cotista do LZM, já para o cotista do LZC, excelente, ele ganha ativos e transforma, ele melhora a liquidez do fundo, traz para a bolsa, entre outros pontos. Então, pessoal, primeiro foi aprovada isso, e no dia 27/12 foi disponibilizado este fato relevante aqui, informando sobre a questão do informe do custo médio. E aqui, pessoal, você que é cotista do LZM e que as cotas deixaram de negociar no dia 23/12, o último dia foi dia 20, então dia 23/12 não teve mais negociação do LZM. Então, se você é cotista do LZM e ficou preocupado em que sumiu a cotação, as cotas, não as cotas, né, mas a negociação das cotas, você queria vender e não conseguiu, exatamente porque foi informado que iria parar a negociação mesmo. Então, não tem mais negociação do LZM. Então, se você é uma dessas pessoas que ou decidiu migrar junto, ou esqueceu de vender e não tem mais como vender, o mais importante agora é você informar o seu preço médio de aquisição do LZM, exatamente porque é o mesmo processo que a gente viu lá no BCFF com o BTHF, que eu informei e mostrei para vocês, lá naquela do Senesp também, que você precisa informar o seu preço médio, porque existe um pagamento referente a uma posição de caixa que o LZM tem. Ele precisa, e que o cotista, nessa conversão, eu já expliquei isso nos últimos vídeos, volta aí nos vídeos do LZM, existe uma posição em valor financeiro, porque você vai ter a troca de cotas, né? Você, cotista do LZM, vai receber cotas do ALZC em função das cotas que você tinha do LZM. E uma porcentagem, uma parte em dinheiro também. E dessa parte em dinheiro vai ser descontado o imposto de renda. Por quê? O fundo está vindo no valor patrimonial. Se o seu custo médio, por exemplo, é menor do que o valor patrimonial, você vai ter um imposto a pagar, porque em tese você tá, é como se você estivesse vendendo as suas cotas do LZM no lucro, então você vai pagar imposto. Quando eu falo pagar, nesse caso aqui, é o BTG que vai fazer o recolhimento. Por que é importante você informar? Porque, primeiro, se o seu custo de aquisição do LZM for maior do que o valor patrimonial da negociação, você não paga nada, em tese você tem prejuízo, e esse prejuízo é importante porque você pode carregar esse prejuízo para uma venda futura, mas desde que você informe isso
para o BTG. Se você não informar, o BTG ele vai fazer como das outras vezes, ele vai considerar a menor cotação histórica do LZM e é a maior alíquota de imposto que você vai ter ser retido, porque se você tiver, vai ser a menor, quanto menor o preço médio, mais lucro em tese você tem na operação, mais imposto você teria que pagar, e o pagamento é como das outras vezes. O BTG ele tira dessa parte que você receberia do dinheiro, da fração monetária, ele retém a parte do imposto de renda. Então é muito importante que você informe para não ter dinheiro. Se você não informar, é dinheiro que você está jogando fora. Se você concordou com a migração, vai continuar com a LZC, é muito importante que você informe. E aqui tem o prazo, né? O prazo é até dia 23/1 agora de janeiro para você informar isso. Pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz com o BCFF, quando eu mostro no portal lá do BTG como é que faz. Eu vou deixar o link aqui para vocês, porque é o mesmo processo, exatamente a mesma coisa. Em relação ao LZM, pessoal, não tem muito o que falar, porque o fundo, inclusive, ele distribuiu uma parte de caixa para poder manter eu acho que já era meio previsto isso, para não ficar, obviamente, com muito caixa nessa transação, mas não tem muito o que falar, pessoal, porque esse fundo não vai existir mais. Então, assim, não tem muito o que falar dessas questões aqui. O vídeo, basicamente, hoje, que eu acredito deva ser o último vídeo do LZM, é mais para, embora acho que tenha dezembro ainda, o relatório que vai sair agora, provavelmente ainda deve ter mais um relatório. Mas assim, não significa muita coisa, porque nem negociar você pode, simplesmente você vai receber os dividendos que você tem direito aí na troca. Beleza, pessoal? Então, vídeo rápido, era só mais para atualizar vocês sobre isso. Se tiver alguma mudança, se tiver alguma atualização de prazo, inclusive foi no BCFF que eles prorrogaram o prazo, eu venho e falo para vocês. Beleza, pessoal? E mais uma vez, desejar um feliz 2025 para todos vocês e aquele abraço.